Paz e graça, meus irmãos. Eu vou deixar aqui uma palavra para os irmãos. Fica um texto um pouco grande, mas eu achei interessante ler tudo. Tá lá em Gênesis 41:37, tá? Diz assim: O conselho de José agradou ao rei e aos seus funcionários. E o rei lhe disse: Não poderíamos achar ninguém melhor para dirigir o país do que José, um homem em quem está o Espírito de Deus. Depois virou-se para José e disse: Deus demonstrou tudo isso, e assim está claro que não há ninguém que tenha mais capacidade de sabedoria do que você. Você vai ficar encarregado no meu palácio, e todo o meu povo obedecerá às suas ordens. Só eu terei mais autoridade do que você, pois sou o rei. Neste momento eu ponho como governador do Egito. Então o rei tirou do dedo seu anel sinete e o colocou no dedo de José. Em seguida mandou que vestissem com roupas de linho fino e pôs uma corrente de ouro no seu pescoço. Depois fez com que José subisse no carro reservado para a maior autoridade do Egito depois do rei e mandou que os seus homens fossem na frente dele, gritando: Abra um caminho, assim. José foi posto como governador de todo o Egito. O rei disse a José: Eu sou o rei, mas sem a sua licença ninguém poderá fazer nada em toda a terra do Egito. O rei pôs em José o nome de Zefanete Paneia. Ele deu como esposa a Zenate, filha de Potifera, que era sacerdote da cidade de Heliópolis. José tinha 30 anos quando entrou para o serviço do rei do Egito. Ele saiu da presença do rei e viajou por todo o Egito. Durante os 7 anos de fartura, a terra produziu cereais em grande quantidade. E José ajuntou todos os cereais e os guardou em armazéns na cidade, ficando em cada cidade os cereais colhidos nos campos vizinhos. José juntou tanto mantimento que desistiu de pesar, pois não dava mais. Parecia areia da praia do mar. Antes de começarem os anos de fome, José teve 2 filhos com a sua mulher, Azenate. Pois no primeiro o nome de Manassés explicou assim: Deus me fez esquecer todos os meus sofrimentos e toda a minha família, toda a família do meu pai. No segundo filho pôs o nome de Efraim e disse: Deus me deu filhos no país onde tenho sofrido. Então acabaram seus 7 anos de fartura do Egito, e como José tinha dito, começaram 7 anos de fome. Nos outros países o povo passava fome, mas em todo o Egito havia o que comer. Quando os egípcios começaram a passar fome, foram pedir alimento ao rei. Ele disse: Vão falar com José e faça o que ele disser. Quando a fome aumentou no país inteiro, José abriu todos os armazéns e começou a vender cereais aos egípcios. E de todos os países vinha gente ao Egito para comprar cereais de José, pois no mundo inteiro havia uma grande falta de alimentos. Interessante, né, meus irmãos? Essa passagem aqui, porque nesse caso, pensa vocês, José tá na prisão ali, fazendo as coisas ali, né? Ele tava preso ali na prisão. Imagina, ele dormia numa cela fétida, imagina, né? Uma cela fria, numa cela que deveria ter um monte de animal, um monte de bichos, né? E de repente ele é chamado, né? A presença do rei, a Bíblia diz que fazem a barba dele, arruma ele, dá um banho nele, limpa ele, tipo, porque com certeza ele tava todo sujo lá na prisão. De repente José é colocado ali, né? Na presença do rei, e ele revela o sonho ali, né? Que o rei teve, ele interpreta o sonho. Depois aqui o rei, isso aqui é o que o rei fala para ele, né? Mas é interessante, né? Como que é as coisas de Deus, né? Você vê, o rei simplesmente ele passa o comando do país, né? O governo do país ali, a administração, né, do país, coloca na mão de José, né? Porque José revela o sonho, interpreta o sonho, ele coloca na mão de José, e ele diz que ele colocaria o anel de sinete, que significa autoridade, né, no dedo de José. Ele manda que deem uma volta com José
pela cidade para que saibam, né, que no caso essa volta nesse carro só andava a alta autoridade do rei, né, ali do palácio, né. E é interessante porque José, ele viveu, né, a vida inteira dele ali no Egito sozinho, né, sozinho, né, só ele. E de repente agora, de uma hora para outra, Deus pega e vira assim totalmente o cativeiro de José, né. Porque queira ou não queira, a vida de José ficou um tempo na casa lá do Potifar, mas também já foi para prisão e ficou na prisão o tempo todo, né? Ficou muito tempo na prisão. Então, a vida que ele tinha, a, o ambiente que ele tinha era a prisão, né? Ele viveu muito tempo na prisão. E agora ele, de repente, do nada ele tem dinheiro, né? Tem muito dinheiro. Do nada ele se torna uma autoridade, né? Ali, a segunda autoridade no Egito. Estamos falando de um país, assim, se eu não me engano, o Egito ele era como uma China, vamos dizer hoje, né? Assim, né? Era a segunda maior economia do mundo na época. E de repente ele se torna aí segunda autoridade de um país inteiro, né? E ele tem que administrar, né? E também não é só isso, né? Você vê como quando Deus resolve virar o cativeiro de alguém, ele vira de uma vez, né? Vira assim que você fica pasmo, né? Porque de repente José não tem nada, é escravo, tá dentro da prisão, de repente ele tem autoridade, tem condição financeira, sabe administrar, ganha sabedoria, ganha uma esposa, ganha filhos, né? E à noite pro dia, a vida de José se transforma assim, né? A gente vê que Deus exalta José, né? Mas aí, imagina, né? Naquela noite específica, né? Quando José revela o sonho, ele não, dali em diante ele não volta mais para a prisão. Ele já passa a viver ali nas partes nobres do palácio, né? Eu fico pensando, né? José, depois de tudo que o rei disse, depois de tudo que aconteceu naquele momento, eu fico pensando, José, à noite, né? Porque, pelo menos comigo, né? Vou basear comigo, né? Deus dá muitos sonhos para minha noite, muita visão, muitas experiências na noite, né? Eu imagino José, que com certeza dentro da prisão, né? Ele desenvolveu esse hábito de se relacionar com Deus, porque até então, eu acredito, na minha concepção, que foi isso que manteve ele vivo, que foi acho que Deus dava sonhos para ele. Ó, José, o que eu posso fazer? Aí ele dava fôlego para ele continuar, né? Acho que Deus dava sonho, tipo, relacionado, tipo, mostrava os sonhos, as promessas para ele, né? Na prisão, porque senão, como é que José ia fazer, né? Porque os sonhos, né? Nos faz acordar, nos faz se motivar, né? E ele continuava, né? Eu imagino que ele chegou uma hora que ele tinha o hábito já de orar e eu conjecturo que o que confortava ele era aquelas experiências, era aquelas visões, era aqueles sonhos, porque eu sempre falo, né? Porque José, para ele ter essa capacidade de trazer uma interpretação assim de um sonho, de uma visão, ele teve que ser treinado, né? Teve que lapidar ali o talento, o dom que Deus tinha dado para ele. Como é que você lapida? É tendo experiências, passando por processos, passando por processos. Deus te mostra uma coisa, você vai lá, não, mas é assim, você começa a estudar e aí você vai entender. Então eu acredito que José se tornou estudioso também de sonhos, de visões, né? E aí, né? Agora imagina José, depois de tudo que aconteceu, de repente ele acorda no mesmo horário, né? Ali, e de repente agora, meus irmãos, Deus começa a revelar algumas coisas para ele diferente, né? Pensa em José orando ou deitado na cama falando com Deus, não sei, José falando com Deus como ele sempre falou na prisão ali. Agora José olha, ele tá no palácio, aquela cama enorme, ele olha pro banheiro, aquele banheiro enorme, né? Ele viu o tanto de roupa que ele tem à disposição. Ele viu, no caso, ficou durante o dia, né? Ele viu como ele foi tratado, ele viu o que ele comeu, ele viu tudo o que aconteceu. De repente, Deus ele começa a falar com José. Aí José, olha o que eu vou fazer, ó. Eu acredito, né? Porque a Bíblia diz que
que ele não, que ele não nos chamará, nós não nos chamaremos ele de Senhor, mas de amigo, né? E eu acredito que Deus começa a revelar alguns segredos de coisas ocultas, né? Que Deus revela a aqueles que Ele ama, né? Começa a revelar, ó José, o que vai acontecer, ó, tá vendo? Tá vendo agora? Por que você teve que passar por aqui? Aí José, eu imagino, né? José começa a chorar. Começa a chorar, tá vendo? Porque eu tive que deixar você preso, porque você precisava aprender. Tá vendo por quê, José? Eu precisava que você passasse por tudo aquilo, José. Quantas vezes você não pediu resposta? Eu não podia te falar, José, porque se eu te falasse o plano não ia dar certo, José. Você entendeu? Mas olha aqui agora, já que você passou, você chegou onde eu queria, onde eu preparei pra você. Mas olha o que eu vou fazer, ó. Aí eu imagino, né? Tá vendo aqui, José, a sua história, ó? Sua história vai ser contada para muita gente. Muitas pessoas vão sonhar por causa de você. A sua história não se limita só aqui. A sua história vai cruzar o tempo. Muitos vão ouvir falar de você. Sabe? Muitos vão ouvir que tudo que você passou e o que eu fiz através da sua vida, né? E aí Deus começa a ministrar, Deus começa a revelar coisas ocultas, né? Verdadeiramente aquilo que está escrito, aquilo que eu não ouvi, ouvido não ouvi, não sobre o coração do homem. Isso pode ser várias coisas, né? Pode ser experiências, mas também pode ser coisas, segredos ocultos ali. Aí você imagina José agora, eu imagino, né? José agora, ele fala, como assim? De uma hora para outra eu virei governador, de uma hora para outra o senhor fala para mim, meu, como assim? Não, você imagina, né? A emoção do garoto. Você imagina o coração do garoto, né? Porque aí, exatamente nesse momento, né? Também, né? Igual quando ele conta os irmãos dele a primeira vez, José começa a se lembrar de tudo. Tudo que ele passou, todo o processo. E ali o próprio Deus traz o entendimento. Aqui, José, entende, ó. Lembra aquela vez que você passou por aquilo? Foi por causa disso. Lembra aquela vez que você falou, eu não fiz nada, foi por causa disso, você precisava passar, porque através disso eu te dei isso, através disso eu te lapidei nisso, através disso eu te lapidei naquele processo, através disso eu te preparei para isso, José, porque se você não tivesse passado, você não estaria pronto, não poderia fazer, José, mas agora também que você tá onde eu preparei para você, agora você vai começar a contemplar outras coisas, você vai começar a ter outro nível também, até de intimidade comigo, até de profundidade comigo, um outro nível de experimentação, né, comigo. E ali, né, tanto que a gente vê até nesse texto que José coloca o nome dos dois filhos dele como um primeiro nome que ele tinha se esquecido da família, né, para mostrar que Deus ele lembrou dele para fazer esquecer da família. E o outro ele colocou por causa do sofrimento que ele passou no Egito. Então vocês imaginam, né? Aqui olhando assim é muito fácil, né? No caso de José, ele estava sozinho, só ele e Deus, né? Mas eu imagino que ele permaneceu firme ali diante de Deus. A gente não sabe ali no íntimo o que aconteceu, mas com certeza pelo menos eu acredito que ele era ser humano, né? Teve momentos de fraquezas, teve momentos em que ele falou, Deus, eu não consigo. E é lindo, Deus é lindo, porque exatamente nesses momentos que Deus vem, pega a gente no colo, você consegue, filho. Calma, eu tô no controle, eu tô com você, calma. Eu tô no controle, só que eu não posso te mostrar, mas eu tô trabalhando, calma, né? E aí Deus vinha e renovava José. Eu imagino, Deus dava um sonho, dava uma visão, mostrava algo muito louco assim pra José, sabe? Algo assim que falava, meu Deus, tu é que... Aí José se animava, aí depois José se entristecia de novo. Não se entristecia, ele ficava cansado, porque você imagina, você viver anos dentro de uma prisão, sem fazer nada, inocente. Como que ficaria a sua cabeça, né? E aí, nesse momento ele tá ali, né? E Deus começa a revelar ali. Ó, vai acontecer isso. A sua história vai impactar tal vida. A sua história vai impactar vida tal. A sua história vai... Tipo, Deus começa a revelar. Não digo necessariamente isso que eu tô falando, mas começa a revelar coisas daquela geração, daquela cultura que ia acontecer por
por causa da história de José, né? Coisas assim, José começa a ver que ele fala, meu Deus, aí junta com tudo, né? Que estava acontecendo, porque foi uma mudança muito brusca, né? Do nada, ele é abençoado em diversos cenários, porque ele se torna próspero, tem uma família, ganha sabedoria, ganha entendimento. Então foi muita coisa na cabeça dele tudo de uma vez, né? E aí, eles já sabem o resto da história, né? Nesse trecho fala que ele viaja pelo Egito ali, né? José, de uma hora para outra, se tornou congressista do Egito, né? Porque ele viajava, com certeza falava, né? Tremendos, né? Se tornou ali e começou a viajar no Egito inteiro ali, né? Eu imagino que eram carros excelentes ali, né? Carros de luxo, né? Carruagens de luxo, né? Ali, e ele viajando com as comitivas ali do Egito para poder armazenar os alimentos, para poder trabalhar para o rei, e todo mundo tinha que respeitar José. Você imagina ele olhando para o céu assim, chegando nos lugares, as pessoas, ô José, opa, oi José, oi, você quer alguma coisa? As pessoas serviram ele, e ele olha para o céu e fala, Deus, tu é Deus mesmo, hein? Deus, tu é Deus mesmo, hein? Vocês imaginam, eu quero que você se transporta, né? E pensa, tudo acontecendo assim, ele, né? Depois de tudo que ele passou, né? E aí Deus exalta ele, né? Veio um tempo de fartura, depois veio um tempo de fome, depois ele encontra com os irmãos dele, depois o pai dele vem pro Egito, ele ajuda, né? Os irmãos, e né, interessante. Mas o ponto também que eu quero ressaltar, meus irmãos, na história de José, é que Deus fez algo por ele muito interessante. Porque Deus fez algo primeiramente no caráter, né? Porque a gente vê, ele passa por tudo que ele passou, porque ele foi vendido pelos irmãos, ele foi traído, passou por todo o processo. Mas lá no final, o que acontece? José, ele ajuda os irmãos, né? José, ele estende as mãos e ajuda, né? Então isso mostra que Deus tratou principalmente o caráter, né? Então, para que a gente possa também tomar posse aí da bênção e receber aquilo que Deus tem, nós precisamos cuidar do nosso caráter. Porque o que acontece? As pessoas que fez mal pra gente, as pessoas que nos perseguiram, as pessoas que estão com pedra, as pessoas que nos fez muito, assim, que não acreditou naquilo que Deus tinha pra gente, no nosso ministério, na nossa chamada, essas pessoas Deus vai trazer, nós vamos ter que ajudar e vamos ter que abençoar e orar por elas e amar elas e perdoar ainda, né? E isso só acontece isso com quem passa por esse processo aí de tratamento de caráter, né? Assim, vamos dizer, né? Que você chega num nível de amor, assim, num nível vamos dizer, de elevação espiritual diante de Deus, que você não tem, seu coração acaba ficando limpo, sabe? Seu coração fica puro e você consegue perdoar, sim. Você não tem maldade realmente, sabe? É só quem é exposto a muito sofrimento, a muita dor, a muito, e também a muito amor, sabe, de Deus. Quando você é muito exposto ao amor ali, direto da fonte de Deus, você fica com esse coração, que você não consegue. Tipo, no caso de José, ele não conseguia, tipo, destratar os irmãos, ele não conseguia deixar de ajudar os irmãos, ele não conseguia, porque eu acredito, né, que ele foi muito exposto ao amor de Deus, porque se ele não tivesse sido exposto ao amor de Deus, se Deus não tivesse dado porções e porções e porções e porções de amor para ele, né, de um amor direto de Deus, a paz, a tranquilidade, assim, com certeza ele não conseguiria continuar, né, e isso é uma coisa também que é importante ressaltar, né. Então Deus esperou ele estar pronto, primeiramente é o caráter. Bom, se o caráter está pronto, deixa eu ver, está tudo pronto, Deus faz o check-up. Pronto, agora sim. Então vem José aí, Deus pega simplesmente, dá uma ordem, ó. História muda. Do nada, a história do José. Literalmente, né? Foi literalmente. Dorme dorme na prisão e acorda no palácio como governador do Egito. Então, é tremendo, né, meus irmãos? Deus abençoe. Essa é a palavra que o Senhor colocou no meu coração. Amém? Fiquem na paz.